Olá pessoal, Corvo aqui. As histórias a seguir foram publicadas originalmente no 2chan, também conhecido como 2channel. É um fórum online anônimo muito popular no Japão. Foi criado em 1999 e é um dos fóruns mais antigos na internet, pelo menos dos ainda em atividade. O site é dividido em várias seções, cada uma com um tema diferente, e os usuários podem postar mensagens e imagens sem precisar se identificar. O 2chan é conhecido por ter sido a inspiração para o nosso famoso fórum americano, o 4chan. Enfim, se inscreva no canal para mais histórias e creepypastas, e deixe um like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. Vamos para as histórias. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu tinha cerca de 15 anos. Você já teve essa forte vontade de explorar um prédio abandonado ao passar por ele? Foi isso que aconteceu comigo. Meu amigo me disse que havia um prédio abandonado absurdo, não muito longe de onde eu morava. Eu não sabia o que ele queria dizer com absurdo, mas lembro de estar tão animado quanto uma criança. Meu amigo me contou sobre o lugar no dia anterior ao início das férias de verão, e ambos estávamos animados e ansiosos para verificar o local. Então acabamos visitando o prédio abandonado, imediatamente após a escola, com algumas outras crianças com quem nem éramos tão amigos. Demorou muito tempo para as crianças se reunirem fora da escola, e quando todos os 8 de nós realmente chegamos, o sol já estava começando a se pôr. Seguimos meu amigo que sabia o caminho como uma fileira de formigas. Quando chegamos lá, lembro-me de sentir muita decepção. Eu estava esperando uma casa com o telhado apodrecido, as janelas quebradas, o tipo de casa que gritava "Estou assombrada!". Na realidade, o prédio abandonado estava bastante limpo. A única coisa estranha era a localização, pois ficava um pouco fora da cidade, no campo. Todas as outras crianças pareciam estar decepcionadas também. Mas tendo chegado tão longe, decidimos explorar o lugar mesmo assim. Após alguma discussão, entramos cautelosamente pela porta dos fundos. Lá dentro havia coisas estranhas espalhadas por todo lugar. Provetas, cilindros, microscópios. Era o tipo de coisa que você esperava encontrar na sala de ciências de uma escola. Concluímos que não havia como ser uma casa normal. Mas o que chamou mais a minha atenção não foram os instrumentos estranhos espalhados pelo lugar, mas a enorme estante de livros, repleta do começo ao fim. Também haviam alguns livros jogados em um pequeno monte na frente da estante. Era óbvio que alguém havia mexido recentemente em alguns desses livros. Logo descobrimos quem era o culpado. Era o amigo que nos contou sobre o prédio em primeiro lugar. Ele fez a todos uma pergunta. Vocês sabem por que eu disse que esse lugar era absurdo? Ele apontou para um livro específico e nos disse para abri-lo. Nós o fizemos e ficamos horrorizados. O livro estava cheio de fotos de homens e mulheres mortos, alguns com a pele arrancada. Mas o amigo que havia visto o livro antes ficou em silêncio e parecia desconfortável. Apesar disso, naquele momento eu percebi algo. Isso não é apenas a casa de um médico? Eu perguntei. Embora ainda um pouco assustados, houve um murmúrio de concordância no grupo. Como frequentemente acontece, a lógica e o raciocínio ajudam a aliviar a parte da tensão construída pelo medo do desconhecido. Enquanto o resto do grupo olhava os outros livros da estante, eu decidi explorar outros cômodos da casa, como a cozinha, a sala de estar, o banheiro e o vaso sanitário. Depois de olhar todo o primeiro andar, percebi que a pessoa que morava ali devia ser extremamente bem educada. O estilo da casa, mesmo eu tendo apenas 15 anos na época, me fez perceber que os móveis eram de ótima qualidade e o interior da casa foi projetado de maneira eficiente, com tudo colocado perfeitamente para aproveitar todo o espaço disponível. Levando tudo isso em consideração, estava claro que a pessoa que vivia ali deveria ser um médico ou estudante de medicina muito trabalhador. Ouvi um dos caras dizer que era um cientista louco que deveria morar ali. Lembro de ter ficado irritado com isso, e pensando que ele provavelmente era apenas um médico normal. O grupo rapidamente ficou entediado de olhar os livros, e como estava ficando tarde, decidimos encerrar a exploração naquele dia. No entanto, ao continuar explorando o primeiro andar, percebemos algo estranho. Mesmo depois de procurar minuciosamente, não encontramos nenhuma escada que ia para o segundo andar. Mas era óbvio, olhando a casa por fora, que havia um segundo andar. Usando nossos cérebros pequenos, concluímos que havia uma escada do lado de fora do prédio, mas também não havia. Um dos nossos amigos encontrou os restos do que talvez fosse uma escadaria. Se algum dia existiu uma escada ali, elas definitivamente teriam sido retiradas em algum momento.
Um de nós sugeriu que talvez houvesse algo escondido no segundo andar. Todos ficaram fazendo sugestões fantasiosas sobre o que poderia estar lá em cima, o que imediatamente nos deixou bastante excitados, e todos os pensamentos de ir para casa desapareceram de nossas mentes. Houve um consenso geral. Nós tínhamos que ver o segundo andar. Achamos que entrar pela parte externa seria mais fácil. Olhamos ao redor do prédio e encontramos algumas tubulações, que seriam fáceis de escalar. O melhor escalador de árvores do grupo foi testar a rota, ou seja, lá fui eu. Era fácil subir, mas algo me chamou a atenção e me alarmou. Não era possível ver nada pelas janelas do segundo andar. Elas haviam sido cobertas por jornais e canetas marcadoras pretas, para que quase nenhuma luz pudesse passar por elas. Enquanto todo mundo subia no telhado da casa, eu lhes contei sobre as janelas fechadas, e isso pareceu assustar alguns deles. Alguns decidiram voltar para casa. Esses foram os mais espertos. Aqueles de nós que ficaram para trás fizeram uma votação sobre se deveríamos entrar ou não no segundo andar. No final, a curiosidade venceu e eu liderei o caminho até a janela. Eu estava meio feliz, meio arrependido da decisão. Não havia escolha agora. Embora eu tivesse falado muito sobre verificar a casa, eu não queria parecer covarde recuando bem agora. Eu reuni toda a coragem que tinha disponível e abri a janela. Eu respirei fundo, e bem na minha frente estava uma mulher de maiô, com um grande sorriso estampado no rosto. Eu gritei e achei que meu coração ia parar, mas então meu amigo começou a rir de mim e me deu um tapinha no ombro. Era apenas um pôster. Todo mundo começou a rir. Lembro-me de sentir-me tão aliviado que nem conseguia ficar com raiva. Olhei novamente para o pôster enquanto tentava entrar, e algo me chamou a atenção. Havia um batom no pôster, onde os lábios da mulher estavam. Embora eu achasse aquilo estranho, entrei na casa e os outros caras me seguiram. Me vi um corredor escuro e úmido. Eu tinha pensado que o indivíduo que morava ali era inteligente e tinha bom gosto, mas à medida que avançávamos, a anormalidade do antigo residente tornava-se cada vez mais evidente. Ao longo do corredor, haviam fotos de garotas em biquínis e outras fantasias sedutoras. Isso seria normal, se o rosto das mulheres não tivesse sido substituído pelo rosto daquelas mulheres mortas, obviamente retirados de algum dos livros que encontramos no primeiro andar. Qualquer pensamento otimista que eu tinha em minha mente desapareceu. Não importava se o morador anterior que tinha feito isso, ou se algum morador de rua que havia se mudado para lá. Olhei para os meus amigos e ao meu redor, e o consenso era: vamos sair daqui, agora. Quando nos preparamos para voltar pela janela, que usamos para entrar, meu amigo falou com uma voz trêmula: Tem alguém ali, apontando uma lanterna na direção em que ele estava apontando, e vimos uma porta de vidro no final do corredor. Ao iluminarmos a porta com nossas lanternas, ficou claro que havia uma mulher, vestindo apenas roupas íntimas e nos encarando intensamente. Na verdade, conforme observávamos, ficou claro que havia mais pessoas atrás dela, todos olhando na nossa direção. Ficamos parados apontando nossas luzes para eles, aterrorizados e esperando que a mulher nos atacasse. Mas percebemos que eles não se moviam. Nos aventuramos em direção à porta, e à medida que nos aproximávamos, ficou evidente que a sala estava cheia de manequins femininos. Deve ter havido 15 ou 20 dessas coisas. Uma mini floresta de manequins. Alguém sussurrou algo sobre como tudo aquilo era assustador. Todo mundo estava pensando a mesma coisa. A roupa íntima que os manequins estavam vestindo não era do tipo funcional que as mulheres normalmente usariam. Mesmo uma criança, como eu, sabia disso. Eles eram mais do tipo sensual. Foi como se estivéssemos dando uma olhada na mente da pessoa que estava morando ali. Alguém gritou como se quisesse aliviar a tensão. Meu Deus, o cara que morava aqui deve ter sido um pervertido enorme. Todo mundo riu, e eu me senti mais calmo e descontraído depois disso. Decidimos explorar um pouquinho mais o lugar antes de irmos embora. Olhando ao redor do quarto, havia também uma TV quebrada, uns brinquedos e um aparelho de CD, e uma pilha de revistas espalhadas. Eu abri uma das revistas, e certamente todos os rostos das mulheres da revista tinham sido substituídos pelas dos corpos mortos. Isso por si só me fez sentir enjoado, mas algo chamou minha atenção, que me fez me sentir ainda pior. A revista era deste mês. Eu fui mostrar aos outros quando todos percebemos a situação em que estávamos. Ouvi algo, um som fraco de algo se movendo. Todos nos olhamos ao redor da sala, em busca do que poderia ter causado aquele barulho. Podíamos ver toda a sala.
Dava para ver todos os livros, móveis e manequins que estavam espalhados pelo quarto. Foi quando notei algo mais. Entre os manequins, havia um rosto. Eu vi um sorriso amplo, uma expressão malvada de alegria absoluta. Você gosta dessas coisas? Era a voz de um homem, mas quem quer que fosse, eu conseguia apenas distinguir que ele estava vestindo um vestido. Alguém soltou um grito. Todos nós começamos a gritar em pânico e corremos em direção à saída. Eu fui o último a sair. Pulei pela janela e subi no telhado. Eu ouvi ele falar novamente. Você gosta? Quando ouvi aquela voz, senti arrepios em todo o meu corpo. Tudo o que me lembro depois disso foi de pular do telhado e correr para longe dali. O garoto que morava mais perto contou aos pais sobre os eventos daquela noite, e no dia seguinte a polícia foi investigar o prédio. Quando a polícia chegou, o prédio estava vazio. Eles checaram novamente no dia seguinte, mas a casa estava completamente abandonada. O homem na casa nunca foi encontrado, e a casa em si foi demolida depois disso. Eu visitei o lugar uma vez, quando eu era mais velho, mas não havia nada para ver. Era como se todos nós tivéssemos imaginado o incidente daquela noite. Até hoje, quando eu vejo um prédio abandonado, eu fico arrepiado. Eu nunca acreditei em fantasmas, nem um pouco, mas agora eu acredito. Essa é uma história sobre como eu comecei a acreditar no sobrenatural. Há cerca de 2 anos, eu trabalhava em uma loja de conveniência no Japão, que ficava na zona rural, e fechava cedo, às 11 da noite, o que é cedo em comparação com outras lojas de conveniência japonesas. Eu estava trabalhando naquele dia com meu colega de trabalho, Sato. Eram aproximadamente 15 para as 11 quando eu disse: Ei, Sato, vamos encerrar por hoje. Sim, vamos. Eu quero ler o último mangá de One Piece. A loja fecha às 11, mas os funcionários da loja de conveniência só podiam sair 30 minutos depois, pois tínhamos que bater o cartão de ponto. Sato e eu sempre passávamos o tempo extra lendo mangás que eram vendidos ali mesmo na loja de conveniência. Terminamos de verificar as vendas e limpar a loja por volta das 11. Fechamos a entrada da frente e desligamos as luzes. E então começamos a ler. De repente a campainha da loja tocou. Alguém deve estar na entrada da frente, eu pensei. Sato, vá verificar, eu disse. Sim, claro, ele respondeu. Sato foi até a entrada da frente. Quando eu entrei na sala de monitoramento e ajustei o monitor do circuito interno de televisão para a entrada da frente. No monitor eu conseguia ver que havia uma mulher. Seu cabelo era relativamente longo, e ela estava usando uma roupa toda branca. Ela parecia bem, mas eu não conseguia ver seu rosto na tela. Sato voltou da entrada da frente e entrou na sala de monitoramento. Eu disse: havia uma mulher lá fora, certo? O protocolo da loja é abrir a entrada e falar com ela. Não seja preguiçoso. De vez em quando as pessoas vêm depois do horário de fechamento para essa loja de conveniência, pois a maioria dos clientes é de outras cidades e não espera que a loja feche tão cedo. Geralmente apenas pedimos desculpas a esses clientes e os mandamos embora, pois era um grande aborrecimento abrir o caixa novamente só para um cliente. Mas eu olhei lá fora e não havia ninguém. Pensei comigo mesmo que não havia como de não ter visto ela. Ela estava bem na entrada da frente. Mas eu achei que não tinha sentido gritar com o cara. Sato sempre fingia que estava tudo certo, mesmo quando sabia que havia cometido um erro. Imaginei que ele estava muito cansado e com preguiça para falar com a mulher. Não importa, cara, tudo bem. Eu redefini o monitor do CCVT da loja para o padrão. O monitor começou a passar automaticamente por todas as câmeras. 10 minutos se passaram e eu olhei para o relógio. Eram 11h15. Suspirei. Meus olhos passaram por acaso pela tela do monitor. A imagem mudou para a câmera que estava apontada para a seção de jornais, perto da janela da loja, e foi então que eu percebi que a mulher de antes ainda estava esperando do lado de fora. Ela estava parada logo ao lado de fora da janela, encarando diretamente a câmera de segurança. Era quase como se estivesse olhando, através da câmera, para mim. Era bastante estranho. Então a imagem mudou para a câmera de outra seção. Sato, a mulher de antes ainda está esperando lá fora. Eu disse antes que não havia ninguém lá fora, quando eu verifiquei pela última vez. Ah, saco, eu falei. Vou lá fora verificar eu mesmo.
Nesse ponto, pensei que a mulher provavelmente estava apenas fazendo uma brincadeira, ou que estava perdida. Mas quando estava prestes a me levantar, Sato exclamou: "Meu Deus, dê uma olhada no monitor." O monitor mostrava agora a imagem da seção de confeitaria. Tudo estava normal, exceto pela mulher, que agora estava parada na seção. Dessa vez ela estava de costas para a câmera. O que diabos ela estava fazendo ali? Sato já estava entrando em pânico, e não era para menos. Apenas 20 segundos haviam se passado desde que a vimos do lado de fora da loja. E mesmo com uma chave, teria sido impossível para ela estar lá tão rapidamente. "Sato, acalme-se", eu disse. "Vou deixar a câmera na seção de confeitaria gravando continuamente." A mulher não estava se movendo, mas de repente o telefone começou a tocar. Eu e Sato pulamos de susto e olhamos para o telefone. Ele parou de tocar depois de apenas 2 vezes. Completamente assustado, eu olhei para o monitor e não vi nada. A mulher não estava mais lá. "Bem, senpai, onde a mulher foi?" perguntou Sato apressadamente. Comecei a olhar as filmagens de outras câmeras. Nada na seção de jornais. Nada na seção de bebidas alcoólicas. Nada na... Espera, tinha algo sim. Ela estava no caixa, de costas para a câmera novamente. "Oh, meu Deus, ela está se aproximando", pensei. Nesse ponto eu estava convencido de que a mulher na tela não poderia ser humana. Para ser honesto, embora não tenha demonstrado isso, eu estava tão assustado quanto o Sato. Eu costumava assistir vídeos de terror na internet o tempo todo, porque eu não acreditava em fantasmas. Eu gostava de assisti-los porque pensava que não eram reais e que nunca aconteceria algo assim comigo. Mas estava acontecendo agora. O que eu poderia fazer? Notei que minha voz estava tremendo enquanto eu falava. Eu não sei o que fazer, senpai." "Faça alguma coisa", disse Sato. "Talvez devêssemos sair correndo pela porta dos fundos. Mas mesmo se escapássemos pelas portas dos fundos, teríamos que passar por ela na passagem." Comecei a contemplar o que fazer, quando Sato gritou, olhando para o monitor. A mulher está olhando para nós." Mas apenas o rosto dela nos encarava. Seu pescoço estava torcido em 180 graus, e o corpo ainda estava de costas para nós. Parecia que ela estava sorrindo. Eu não gritei, mas pensei que fosse me urinar ali mesmo, de tanto medo. Sato estava praticamente em frenesi. Ele alcançou o cabo do monitor e puxou da tomada. "Senpai, precisamos sair daqui, temos que sair daqui." Ele estava em pânico. "Calma, Sato, vamos ter que sair correndo", eu respondi. Mas por dentro eu realmente achei que estávamos acabados naquele momento. Eu sempre pensei que fantasmas não eram reais, mas a coisa que eu não acreditava, a coisa daqueles vídeos que eu assisti, estava bem na minha frente. Peguei a chave da porta dos fundos quando o monitor ligou novamente, apesar de estar desligado da tomada. Na tela estava o rosto da mulher. Sua pele era mortalmente branca. Parecia que ela estava morta, mas seus olhos eram lindos. Eu não conseguia tirar os olhos deles. Apesar de estar totalmente assustado, percebi naquele momento, olhando para aqueles olhos, que também estava completamente calmo. Era como se eu tivesse aceitado a minha morte. Sato gritou e saiu correndo da sala do monitor, em direção à porta dos fundos. "Espere um pouco, Sato." Sato chegou à porta dos fundos e colocou a mão na maçaneta. Ouvi-o gritar e cair no chão. Corri em sua direção e tentei ajudá-lo a se levantar, mas ele desmaiou. Foi quando olhei para a porta e a mulher estava me encarando através do vidro. Ela estava rindo como se estivesse zombando de nós. Eu estava com medo, mas ao mesmo tempo estava furioso. "Por que eu tenho que morrer aqui?" gritei. "O que você quer conosco? Nos deixe em paz." À medida que eu gritava, o rosto dela desapareceu da porta. Acabou. Graças a Deus. Relaxei e caí no chão. Foi quando ouvi algo cair na loja. Um estrondo, um barulho. Não conseguia me mover, não tive coragem de dizer mais nada. Uma janela deve ter quebrado, pois senti o ar frio entrando pela loja. O fantasma ainda estava causando estragos na loja, quando de repente parou. Havia-se passado cerca de 1 minuto desde que tudo começou. Neste momento o telefone começou a tocar novamente. Não atendi e só desmaiei. Quando acordei estava de pé sobre mim, Sato e o dono da loja. Já eram quase 5 da manhã. Eu devo ter dormido por horas. "O que diabo aconteceu? Por que a loja está completamente destruída?" disse o dono da loja. "Sato, você não disse para ele o que aconteceu?" Falei devagar. Ainda estava atordoado. Diga você a ele." Sato estava pálido. Parecia que ia vomitar a qualquer momento.
Eu expliquei ao proprietário o que aconteceu. Isso é ridículo, ele disse. Deixe-me checar a gravação das câmeras. Eu implorei. Por favor, não faça isso. Mas ele não ouviu. 20 minutos depois, o proprietário saiu da sala de monitoramento. Vocês dois são uns idiotas. Não havia mulher nenhuma lá. Mas eu também não vi vocês destruírem a loja. O proprietário também parecia pálido. Vocês podem ir para casa. Eu vou dar um jeito nessa bagunça. Ao sairmos, o proprietário nos parou. Aliás, eu acho que seria melhor se vocês não contassem para ninguém sobre isso. Eu só queria ir para casa, então eu disse, sim, senhor. Nós fomos até o carro e entramos. Eu tentei soar forte e disse, tudo bem, Sato, vamos para casa. Quando olhei para Sato, vi que ele estava olhando para algo. Sato estava gemendo. Não pode ser, ele disse. Ela estava parada na loja, atrás do proprietário que estava limpando. Eu liguei o carro e saí dali o mais rápido que pude. Já faz um tempo desde que trabalhei naquela loja. Eu pedi demissão no dia seguinte, assim como Sato. Depois fiquei sabendo que a loja fechou cerca de uma semana depois de nós trabalharmos lá pela última vez. Às vezes ainda tenho que dirigir por aquela loja, e embora eu tente não olhar, às vezes pego um vislumbre de algo branco no canto do meu olho. Conheci ela em um grupo aberto do Facebook, composto principalmente por pessoas da minha cidade natal. Eu conversava com pessoas do grupo todos os dias. Era uma ótima maneira de aliviar o estresse acumulado diariamente da minha longa viagem de casa para o trabalho, das reclamações do meu chefe chato sobre tudo que eu faço e dos meus colegas de trabalho, que parecem se interessar apenas pelas manchetes do noticiário, futebol e pelo traseiro da secretária. Era divertido relaxar e conversar com pessoas sobre a minha cidade natal, filmes ou qualquer outra coisa que me interessasse, sem o medo de ser constantemente julgado. Eu visitava o site todos os dias, e logo comecei a me tornar realmente amigo de todas as outras pessoas do grupo. Começamos a conversar mais sobre nossas vidas pessoais, e logo surgiu a ideia de nos encontrarmos pessoalmente. Foi nessa época em que uma garota chamada May enviou solicitação para ingressar no grupo. Eu aceitei o pedido e logo depois um comentário apareceu na página principal do grupo. Oi, prazer em conhecê-los. Eu nunca usei muito o Facebook, então não conheço bem as regras. Espero que possamos nos dar bem, mesmo que isso não seja a vida real. Sempre é estranho para alguém se juntar a um novo grupo de pessoas que não conhece. Em um mundo onde grande parte da interação humana ocorre por meio de palavras digitadas em uma tela, é muito fácil se sentir isolada. Decidi enviar uma mensagem para ela. Prazer em conhecê-la, vamos conversar em um chat privado assim que eu terminar de digitar essa mensagem. Assim que terminei de digitar, a caixa de chat dela apareceu na minha tela. Eu ri um pouco e abri a caixa de diálogo. Muito obrigado por falar comigo. Eu estava realmente nervosa e não tinha certeza se alguém iria conversar. Estou muito feliz. Uau, ela é bem bonita, eu pensei comigo mesmo. Nos apresentamos e conversamos sobre coisas aleatórias. Acabamos conversando até altas horas da manhã. Eu sei que é bobo, mas fiquei bastante animado por falar com ela. May era uma mulher de 25 anos, que trabalhava em um escritório. Ela disse que gostava do seu trabalho, mas tendia a cometer erros, e seu chefe sempre ficava furioso com ela. Hoje, por exemplo, ela havia copiado por engano uma folha que ela deveria ter triturado, e foi transformada em motivo de chacota, enquanto seu chefe gritava com ela com toda a sua voz. Eu imaginava a cena em minha mente. Imaginava ela com seu cabelo preto e liso e comprido, que ia até os ombros, e o chefe gritando com ela enquanto ela baixava a cabeça envergonhada na frente da impressora. Nós dois brincamos sobre toda a situação, e eu fui dormir de bom humor. O que era uma mudança. Como de costume no trabalho, meu chefe estava sendo um grande idiota. Ele continuava me dando tarefas quase impossíveis, sem a menor consideração pelo tempo que levaria para realizá-las. Isso não quer dizer que meus subordinados fossem muito melhores. Quando eu dizia a eles quais deveres realizar, eles apenas suspiravam, sem sequer olhar para mim. Droga, por que parece que todo mundo está tentando me irritar, eu pensei comigo mesmo. Mas sinceramente eu estava me dando bem. Embora meus colegas de trabalho me irritassem, isso já não estava me causando mais tanto estresse. Todos os dias quando eu chegava em casa eu tomava um banho, abria uma lata de cerveja e conversava com meus amigos do Facebook. Contanto que eu tivesse isso, não me importava com o que acontecia no trabalho.
Isso provavelmente soa triste para vocês, mas é como eu me sentia. Comecei a sentir que estava conversando com o Mei muitas vezes demais. Folhei o histórico de chat e vi que a maioria dos meus comentários eram de conversas com ela. Havia algumas mensagens enviadas para minha família e meus amigos antigos da universidade, mas isso era tudo. Enquanto folheava o histórico do chat do grupo, notei que eu era o único que estava falando com ela. Ninguém mais respondia a nenhum dos comentários dela, e ninguém curtia as coisas que ela postava em sua página inicial. Ela era nova no Facebook e no grupo, mas mesmo assim achei isso um pouco estranho. Quer dizer, levou apenas alguns dias para eu ser apresentado para todos os outros membros. Eu achei uma pena, já que ela era uma pessoa muito alegre. Provavelmente ela se daria muito bem com os outros se tivesse a oportunidade. Talvez ela não tenha tido a chance porque estava ocupada conversando comigo. De qualquer forma, todos os dias quando eu chegava em casa eu seguia minha rotina diária. Eu entrava na banheira, abria uma cerveja e sentava na frente do computador para conversar com ela. Eu digitava, cheguei, e assim que fazia isso ela respondia, bem-vindo de volta, espero que tenha tido um bom dia de trabalho. Eu me sentia como se Mei fosse minha namorada. Depois de um tempo decidi entrar em contato com meus antigos amigos do Facebook. Ei pessoal, quero falar com vocês sobre a Mei. Parece que ela está isolada no nosso grupo, vocês acham que poderiam conversar com ela também? Ela disse que quer conhecer mais membros. Esperei, mas não houve resposta. 5 minutos se passaram, 20 minutos, 2 horas, mas ainda nada. Tentei entrar em contato com algumas outras pessoas, mas ninguém respondeu. Fiquei irritado. Por que eles estavam me ignorando? Rolei pelos históricos de chat públicos para ver quando foi a última vez que eles estiveram na página do grupo. Mas conforme rolava para cima, não havia sinal de sua presença em nenhum lugar. Eventualmente percebi que meus amigos originais que me convidaram para o grupo não estavam mais usando aquela página. Alguns dias se passaram e finalmente recebi uma resposta de uma das pessoas com quem entrei em contato. Ei cara, eu sei que você é próximo daquela Mei, então desculpe por dizer isso, mas você deveria se afastar dela. Não dê seu endereço real ou número de telefone para ela, e o que quer que você faça, não tente encontrá-la na vida real. O que diabos esse cara está falando? Ei, você está com ciúmes ou algo assim, cara? Olha, acredite em mim, aquela garota é problema. Limite-se a conversar com ela online e não se aproxime demais. Por quê? Qual que é o problema com ela? Além da minha irritação, eu me senti deprimido. Já fazia algum tempo desde que fiz novos amigos, e eles acabaram sendo o mesmo tipo de julgadores com quem tenho que lidar no trabalho. Depois de 1 hora eu recebi a resposta. Você sabe que não é só eu que não falo com ela. Ninguém fala, e há uma razão para isso. Aquela página do grupo é na verdade um novo grupo, feito depois de se livrarem do primeiro. O nome do grupo era diferente, e conheci todos os criadores do grupo a partir dali. Pouco tempo depois de criar aquele primeiro grupo, essa garota Mei entrou. Você sabe, quanto mais membros melhor, então a adicionamos. Mais tarde isso se tornou um problema. Ele prosseguiu me contando como essa garota Mei se juntou ao antigo grupo de Facebook deles, e ficou próxima de um dos antigos membros, um cara chamado Noburo. E eles se tornaram tão amigos online que na verdade os dois decidiram se encontrar na vida real. E rapidamente se tornaram íntimos. Ok, tanto faz, eu pensei. Até agora nada estranho. Continuei lendo. Um dia recebi uma mensagem privada do cara que se encontrou com ela. A mensagem só dizia, socorro! Achei que ele estava brincando ou algo assim, então não levei a sério e apenas respondi, haha, e aí cara? Imediatamente recebi uma resposta que dizia, não sei o que fazer, caramba, não sei onde estou, socorro. Mais tarde conversei com o resto do grupo e aparentemente algumas pessoas receberam mensagens semelhantes dele. Todos nós tentamos entrar em contato com ele várias e várias vezes, mas nunca obtivemos resposta. Depois de 1 semana, ele simplesmente saiu do grupo. Fui para a página pessoal do Facebook dele, mas ela já não existia mais. Acredito que ele deve tê-la excluído. Depois disso ele disse que ela literalmente começou a enviar centenas de mensagens, exigindo saber onde andava o Noburo, com quem ele andava, onde ele estava. Devido a obrigações de trabalho, os outros membros do grupo nem sequer viram as mensagens no início. Ao lê-las mais tarde, eles perceberam que as mensagens se tornaram cada vez mais extremas. E não é de se admirar que você esteja escondendo o seu. Eu vou encontrá-lo, se for a última coisa que eu faço. Eu o amo. Vou matar todos vocês junto com ele, se vocês não o entregarem. Aparentemente, como ninguém estava respondendo Mei, ela saiu do grupo para o alívio de todos os outros membros. Todos desfizeram amizade com ela e pensavam que era o fim disso. Foi quando eles criaram um novo grupo privado no Facebook, apenas para garantir a segurança.
Depois de alguns anos, eles tornaram o grupo público novamente, e aparentemente, alguns dias depois, eu entrei por acaso. Pouco depois, todos receberam notificação. May entrou em seu grupo. O cara terminou dizendo: "Não sei o que aconteceu com o cara, mas algo sinistro deve ter acontecido." Quer dizer, quem simplesmente fecha sua conta do Facebook sem dizer nada? Eu achei tudo isso ridículo. Quer dizer, aquela história da May foi aterrorizante, mas não haviam evidências que comprovassem que essa May era a mesma May que era minha amiga. Ele até admitiu que ela parecia diferente nas fotos agora, mas continuava insistindo que achava que era ela. Mas a May que eu conhecia era adorável, e há muitas pessoas com o mesmo nome dela no Japão. E qual o problema se a escrita delas é parecida? A maioria das garotas que eu conheço escreve de maneira semelhante, e muitas delas têm interesses similares também. Não se pode dizer que são a mesma pessoa apenas por causa disso. Aquele grupo do Facebook foi feito para pessoas que vivem na mesma cidade, então fazia sentido que houvesse muitas semelhanças entre os membros da página. Essas eram todas as coisas que eu dizia a mim mesmo na época. Eu apenas respondi para o cara: "Tudo bem, cara, eu acho que essa não é a mesma garota." Era final de outono, início de inverno, e eu havia feito planos para encontrar May na vida real. Decidimos nos encontrar em um bar da cidade. Eu já tinha ido lá algumas vezes antes, e ela disse que também gostava do lugar, então achamos que seria um lugar perfeito para nos encontrarmos. Não sei se era devido à perspectiva de finalmente conhecê-la, mas trabalhei mais duro do que o habitual. Saí pontualmente às 5 horas. Chegando em casa, me lavei, escovei os dentes, vesti minha melhor roupa casual e segui animado para o bar. Estava muito frio naquele dia e tinha nevado um pouco. Não queria deixá-la esperando no frio, então decidi chegar um pouco mais cedo. Cheguei ao bar 20 minutos adiantado, mas já havia alguém me esperando do lado de fora. May? Perguntei um pouco envergonhado. Estava escuro, e ela olhava para o chão, então não consegui ver o rosto dela. Ela olhou para cima e disse: "Oi, sou eu." Ela estava deslumbrante, com os cabelos pretos um pouco mais longos do que na foto do perfil, agora alcançando além dos ombros. Quando ela olhou para cima, seus olhos escuros fizeram meu coração acelerar, e instintivamente desviei o olhar, de repente, nervoso. Respondi: "Sim, espero que não tenha te feito esperar." Ela sorriu timidamente e disse: "Não, eu acabei de chegar. Quer entrar? Está bem frio aqui fora." Sentamos no balcão e pedimos algumas bebidas. Embora eu estivesse nervoso no início, logo ficou claro que era exatamente a mesma May que eu havia conhecido online. Em apenas alguns minutos estávamos rindo juntos e conversando naturalmente, assim como fazíamos na internet. Conversamos até altas horas da noite, e quando menos esperávamos, o barman anunciou que o bar estava fechando. Saímos para o frio congelante. Desde que entramos no bar tinha começado a nevar novamente. May encostou no meu ombro e disse: "Acho que eu bebi demais." Meu coração acelerou de repente. "Mantenha calma," eu disse a mim mesmo. Você quer descansar na minha casa? É bem perto," eu perguntei. "Eu posso?" ela respondeu. "Claro, sem problemas." "Tome um copo d'água e descanse um pouco," eu disse. Ela parou de encostar em mim e se levantou. "Ok, vamos." Seguramos as mãos e cambaleamos lentamente de volta para minha casa. Ela deitou ao meu lado com o rosto tranquilo. Olhei para ela mais uma vez e fiquei espantado com sua beleza. Simplesmente não podia acreditar na minha sorte. Na manhã seguinte, trocamos números de telefone e ela voltou para sua casa. Depois de nos conhecermos, comecei a acessar o Facebook com menos frequência. Se eu quisesse falar com ela, simplesmente ligava ou mandava mensagem. Também deixei de participar ativamente no grupo do Facebook. Recebia mensagens do meu amigo, mas não me dava o trabalho de responder. A cada sexta-feira antes do final de semana, May e eu nos encontrávamos e ela ficava na minha casa. Se ela estivesse livre durante todo o fim de semana, ela ficaria lá em casa no sábado e faria café da manhã para mim pela manhã. Ela até me ajudava a arrumar a casa. Honestamente, não consigo lembrar de ter desfrutado tanto da vida como naquele momento. May era literalmente perfeita em todos os sentidos. Sua única falha era que ela ficava agitada rapidamente quando eu não respondia às suas mensagens. Ela me enviava mensagens como: "Você está ocupado? O que aconteceu? Você não gosta mais de mim? Desculpe se estou te incomodando com tantas mensagens, não é?" E assim por diante. Se eu deixasse de verificar meu telefone por mais de 1 hora, com certeza teria recebido pelo menos 20 ou 30 mensagens dela. Já haviam se passado cerca de 2 meses desde que nos conhecemos pessoalmente. No final do ano, o trabalho tendia a ficar agitado, e eu tinha muitas coisas para fazer antes que as férias começassem. Eu mal conseguia tirar uma pausa para o almoço e tinha que fazer horas extras praticamente todos os dias. Na verdade, já fazia um tempo desde que eu consegui me encontrar com May. Comecei a sentir que havia algo errado com ela.
Na verdade, no fundo, acho que já sabia disso há algum tempo. Havia algo estranho nela. Naquele dia trabalhei sem descanso, e quando finalmente cheguei em casa era meia-noite. Sentei e dei uma olhada no meu celular para encontrar literalmente centenas de mensagens dela. Respondi rapidamente e expliquei. Estive ocupado no trabalho. Graças a Deus, pensei que você não gostasse mais de mim. Desculpe por incomodar você com tantas mensagens. Ela estava agindo como sempre, mas notei algo estranho. Ela estava me enviando mensagens a cada 3 minutos. Mas como ela conseguia fazer isso? Afinal, ela também trabalhava durante o dia. Estávamos nos aproximando do final do ano e todas as empresas estavam extremamente ocupadas nessa época do ano. Se May realmente tinha um emprego em tempo integral, seria impossível enviar tantas mensagens. Enviei a ela uma mensagem perguntando se ela não teria problemas por me enviar mensagens durante o trabalho. Novamente, literalmente em segundos depois de enviar minha mensagem, recebi a resposta. Está tudo bem, o lugar onde eu trabalho não está ocupado. Será que isso era verdade? Acho que se ela diz, melhor acreditar, né? Afinal, éramos um casal. Desliguei meu telefone e fui para a cama. Sempre precisava desligar meu telefone. Caso contrário, ele ficaria vibrando constantemente até de manhã. Não pude deixar de lembrar o que meu amigo havia me contado sobre a outra May. No dia seguinte, saí do trabalho por volta das 11 e voltei para casa para encontrar May sentada na frente da minha porta. Desculpe, não consegui evitar. Eu realmente queria te ver, ela disse. Fiquei preocupado. Ainda era quarta-feira e isso não era parte da nossa rotina normal. Ambos teríamos que trabalhar na manhã seguinte. Desculpe, isso é um incômodo? Ela perguntou. Não, tudo bem. No final, apenas deixei ela entrar em casa sem fazer muita resistência. Disse a ela que precisava dormir, mas ela não me ouviu. Ela tinha outros planos em mente. Quando terminamos, ou mais precisamente quando ela terminou, já era por volta das 2 horas da manhã. Eu nem tinha forças para levantar minha xícara de café na manhã seguinte. De alguma forma consegui me levantar e me arrastar para o trabalho. Acabei estragando minha reunião da manhã. Estava tão exausto por causa da noite anterior e de todas as noites até tarde fazendo horas extras, que nem lembrava de metade do meu discurso. Meu chefe me repreendeu, dizendo que eu seria rebaixado se algo assim acontecesse novamente. Depois da bronca, fui ao banheiro para verificar meu telefone. Tinha 86 mensagens e 18 mensagens de voz. Isso era apenas depois de 4 horas desde que a vi, pela última vez. Nesse momento eu tomei uma decisão. No dia seguinte, May estava esperando por mim na minha porta novamente. Deixei-a entrar. Fiz uma xícara de chá verde para ela e a olhei diretamente em seus olhos. Desculpe, May, não podemos mais ficar juntos, eu disse. Ela olhou para mim perplexa. Nós somos tão bons juntos. Tudo bem, eu entendo, você está passando por um momento difícil no trabalho, não é? Tudo bem. Só vamos nos ver quando as férias começarem. Serei boa e vou esperar você. Virei as costas, não conseguia nem suportar olhá-la. Já tinha ouvido a mesma coisa 1 milhão de vezes dela. E não acreditava nela de forma alguma. Desculpe, mas eu tomei uma decisão, May. Acabou. Arrume suas coisas e vá embora, não quero mais te ver, eu disse. Ela parecia entender, mas continuou sorrindo. Pude perceber pela voz que ela não estava abalada nem nada. Ela realmente queria dizer o que estava dizendo. Lembrei-me do aviso do meu amigo novamente. Não se aproxime demais dela. Depois disso, ignorei todas as mensagens de May. Toda vez que ela me ligava, eu bloqueava suas chamadas. Uma semana se passou e ignorar suas mensagens foi um sucesso. Ela parou de me enviar mensagens completamente, e desde aquela noite ela não apareceu mais na minha casa. Tudo havia se resolvido. Não sentia vontade de fazer nada pelos próximos dias. Abri uma garrafa de vinho e assisti um pouco de TV, e fui para a cama antes da meia-noite, e adormeci profundamente. Era o meio da noite quando eu ouvi um barulho. Mas o que foi esse som, eu pensei. A princípio pensei que estava sonhando, mas aos poucos ficou evidente que não estava sozinho no meu quarto. Sentei na cama e vi a silhueta de uma pessoa na entrada. Meus olhos estavam se ajustando a pouca luz, mas pude perceber que era May pelo tom de voz e pela forma do seu corpo. Não demorou muito para eu perceber a faca em sua mão. Ela deve tê-lo pego em minha cozinha. Ele estava murmurando algo sobre traição, e que se ela não pudesse me ter, ninguém mais poderia. A cada piscada de olhos para afastar o sono, percebia que ela estava cada vez mais perto. É estranho, mas eu não estava com medo. Talvez porque estivesse atordoado e confuso por ter sido acordado no meio da noite. Tudo foi meio automático. Me joguei para fora da cama e me atirei nela, com todo o peso do meu corpo. Ela foi arremessada para baixo, colidindo com uma cômoda.
Lembro-me de pensar que ela bateu no móvel com tanta força que poderia muito bem ter quebrado o pescoço. Isso acabou não acontecendo, mas meu único pensamento era escapar. Em questão de segundos estava do lado de fora, no frio congelante, usando apenas minhas cuecas. Corri para a casa do meu vizinho e bati na porta freneticamente, continuamente olhando por cima do ombro para garantir que ela não estivesse atrás de mim. Olhando para o chão, percebi manchas de vermelho na neve aos meus pés. Por causa da adrenalina no meu sistema, não tinha percebido que ela tinha cortado profundamente meu braço durante nossa colisão. Os vizinhos eventualmente abriram a porta e me permitiram usar o telefone para chamar a polícia. Se não tivessem me reconhecido, provavelmente teriam me ignorado, pensando que eu era algum maluco correndo nu de madrugada. Quando a polícia chegou, May já não estava na minha casa. Ela tinha fugido levando meu diário, computador e telefone. Fui levado ao hospital, onde fizeram pontos no meu braço. E levou um tempo, mas eles acabaram encontrando ela. Já se passaram 3 anos desde aquela noite, e ninguém nunca mais ouviu falar do cara que a outra May sumiu. Eu tenho certeza de que ela teve algum envolvimento no desaparecimento dele. Acredito sinceramente que ela tenha pago uma visita semelhante a ele, mas ele acabou tendo um sono muito mais pesado do que o meu. Ela agiu como se não soubesse de nada. Vejo as pessoas postarem todo tipo de coisa nas redes sociais de hoje em dia. Endereço, nome verdadeiro, etc. Só procure se lembrar que há alguns psicopatas de verdade no mundo lá fora.